Olá, muito boa noite ao pessoal aí do grupo Jesus Me Transformou, a página, né? Vagas de emprego e ao pessoal, a galerinha aí do Instagram. Muito boa noite a todos vocês. Hoje eu tô com o coração muito feliz. Eu venho falar com vocês, né, de um tema muito especial, muito caro para minha vida, muito caro, quer dizer, muito maravilhoso, né, que transformou a minha vida. E em seguida nós vamos fazer uma oração, né, uma oração pela nossa nação, por todos aqui do grupo. No nosso grupo hoje somos quase 10.000 pessoas, né? Na página Jesus Me Transformou, nós temos aí quase 1.500 também seguidores, não é? E no Instagram eu não consegui gravar ainda, gente. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Peraí, deixa eu só ver. Eu gravei como história e não é história. Agora eu não sei como a gente grava ao vivo. Mudou tudo, né, no Instagram. Eu fico perdida com essas mudanças deles. Vamos ver aqui. Vídeo, deve ser vídeo então, né? Mas o vídeo é aquele curtinho. Quem tiver aí me ajuda, tá? Porque realmente aqui, ó, post é galeria, né? Novo post, vamos post. Vamos ver. Não é isso. A gente vai tateando, né, gente? Até aprender. Quem tiver aí quiser deixar um comentário para ajudar, tá bom? Tô tentando gravar no Insta. Como é que a gente faz hoje? Porque mudou tudo, né? Eu ainda não gravei nenhuma live. Depois que mudou, eu não gravei nada. E aí eu não sei. Me disseram que eu tenho que vir aqui, né, em mãos livres. Aí já coloquei em mãos livres, não foi. Então realmente eu não sei. Pessoal do Vagas que tiver aí, quem souber, por favor, me oriente aqui, tá? Eu tô gravando como história, ó, mas acho que não vai não, como uma história. Eu queria gravar o vídeo, né? Ao vivo. Vamos ver. Essa pessoa que está me vendo agora, você sabe gravar no Instagram ao vivo? Me ensina aí, porque mudou tudo e é muito tempo, já uma semana ou duas que eu não entro no Instagram e eu vi que mudou tudo. Bota aí nos comentários se você souber, tá bom? Pra gente começar a nossa live. Hoje, gente, eu não vou falar sobre vagas de emprego, tá? Eu tô vendo que o grupo tá indo bem, tem muitas postagens no nosso grupo. Somos quase 10.000 integrantes, né? Eu espero que boa parte desses integrantes do nosso grupo esteja empregado, tá? Isso eu espero, porque é muita gente. A gente sabe que o número, né, de desemprego no país aumentou muito. Mas com fé em Deus, né, vamos orar hoje por uma vida digna para todos os nossos irmãos, né? Vamos pedir a intercessão de Deus por essa nação, pelo mundo, não é? Então hoje nós estamos aqui para isso, tá? O grupo Jesus Me Transformou também, espero que vocês estejam bem. Uma boa noite para todos vocês, tá? Tô tentando acessar o Instagram, mas ainda sem sucesso, viu? Quem souber, me oriente, tá? Pode colocar aí nos comentários como é que faz para gravar no Instagram ao vivo agora. Tô tentando, não quero vídeo, aqueles vídeos curtinhos, né? Eu quero gravar um vídeo mais longo, como eu sempre fiz, né, no Instagram. Mas se também não conseguir, depois eu jogo para lá, não tem problema não. Bom, minha gente, espero que esteja tudo bem com vocês todos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos fazer oração. Vamos ter a nossa oração comunitária aqui na página Jesus Me Transformou. Estamos chegando a 1.500 seguidores. A união faz a força. Não é uma oração aí
com tantos irmãos juntos, pedindo ao nosso Deus, intercedendo pela nossa nação. Isso é fundamental, né? Gente, eu não estou conseguindo gravar no Instagram, não, infelizmente. Depois a gente joga pra lá, é o jeito, porque aqui mudou tudo, né? No Instagram deu uma reviravolta geral. E aí, bom, então vamos começar, gente. Eu vim hoje falar para vocês sobre um tema que me é muito caro, que transformou a minha vida, que transformou o meu jeito de viver, que transformou a viver e o jeito de eu ver esse mundo também, né? Hoje eu vejo o mundo com os olhos da minha fé, com os olhos do evangelho que eu vim proclamar aqui, né? Todos vocês devem conhecer o evangelho, mas vocês podem compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo é uma obra de evangelização, na verdade, e também uma obra de intercessão por esse mundo nosso, pelo nosso país, né? Pela nossa sociedade. E desde a semana passada, Deus tem tocado meu coração nesse tema, né? Para eu falar, para eu realmente falar de uma forma espontânea, né? Como tudo se sucedeu na minha vida, né? O tema é a graça, né? O que é a graça, minha irmã? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um dom, na verdade, é um presente de Deus para as nossas vidas, né? E esse presente faz o que com a gente? Bom, eu vou falar um pouquinho como é que eu era antes, né? Muitas pessoas que me conhecem, podem me dizer, poxa, mas você já era assim, você sempre foi uma menina tranquila, uma menina calma, né? Só que essas pessoas que me conhecem, elas não vivem comigo 24 horas e elas também não conhecem toda a minha caminhada. Elas conheceram ou antes da minha conversão ou depois da minha conversão, né? Então, quem me conheceu antes não percebe que eu passei por muita coisa, né? Que a gente passa por muita coisa nessa vida, que a gente é muito provado, né? Que o mal bate a porta de todos, assim como o bem, mas o mal também bate, não é? Situações difíceis, comprometedoras. Então, tudo isso faz parte da vida do ser humano, né? A gente não pode dizer que a gente vive assim num mar de rosas, né? Embora eu tenha tido assim um passado que eu não posso dizer que foi um passado atribulado, cheio de problemas, não. Eu tive uma estrutura familiar, eu tive uma boa educação e isso contribui, logicamente, né? Mas assim, vem os percalços da vida e você sai daquela redoma, né? E você sai daquela proteção que a tua família te dá, que teu pai e tua mãe te dão, né? Você sai daquela redoma e começa a ver verdadeiramente as agrúrias do mundo, as dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia, sejam profissionais, né? Sejam pessoais, de relacionamento interfamiliar, interpessoal, né? E vai surgindo. E como lidar com isso tudo? Isso nós não estamos plenamente capacitados, né? Eu diria que muito pouco capacitados. Por exemplo, como você se relaciona quando tem um conflito, né, familiar, profissional, né? Como é que você vai encarar isso? Como é que você vai, sabe, passar por cima disso e o principal, passar por cima disso com alegria, com uma alegria constante que não vem das coisas daqui, mas que vem do soberano, né? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, que a graça de Deus exatamente ela atua nessa parte da nossa vida, né? Ela atua nos ensinando, nos modificando, né? Nos tornando pessoas melhores, sabe? E consequentemente você cria um ambiente melhor quando você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa capacitada para, vamos dizer, perdoar, uma pessoa capacitada para amar incondicionalmente a todos, né?
uma capacidade que Deus te dá de você enxergar a todos como seus irmãos, né? E isso é muito grandioso. O que eu falo aqui é muito pouco perto do que a obra de Deus faz na vida de cada um, do que esse presente que a gente não merece, mas que o que ele realiza na nossa vida, né? E aí veio a música, um hino lindo que tem mais de 200 anos, né, chamado Amazing Grace. Todos vocês já devem conhecer, né? Eu sempre que ouço eu fico muito emocionada, porque o encontro pessoal com Deus, né, com a palavra de Deus, com esse amor, nos faz chorar, nos emociona, nos comove, né? Nós sentimos realmente a nossa pequenez perto de algo tão grande que nós ainda não conhecemos por completo, né? Então a tradução de Amazing Grace é graça incrível, né? A graça que eu vim falar para vocês, a graça de Deus. Maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa foi a aparição da graça, na hora em que eu acreditei. Minhas correntes se foram, eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador, me resgatou. E como num dilúvio, sua misericórdia chove, amor sem fim, graça incrível. O Senhor prometeu-me o bem, sua palavra assegura minha esperança. Ele meu escudo e porção será, enquanto a vida durar. Minhas correntes se foram, eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador me resgatou. E como num dilúvio, sua misericórdia chove. Amor sem fim, graça incrível. A terra em breve se dissolverá como neve. O sol se absterá de brilhar. Mas Deus, quem me chamou aqui embaixo, será para sempre meu. Você é para sempre meu. Não é muito linda essa música? E eu hoje, né, eu peguei um vídeo no YouTube que exatamente fala sobre a história, né, do autor dessa letra maravilhosa, não é, que teve como fundo a melodia, né, o que embalou, que essa melodia foi de um som que ele ouviu no navio negreiro, que ele era traficante de escravos, né? E os escravos, eles assoviavam, cantarolavam, né? Ele pegou essa melodia e encaixou na letra da música dele. É uma história muito bonita, porque ele é um cara que pra gente, né, fazia coisas demais, tráfico humano de negros, né? Até então ele não enxergava que isso era errado. Ele chegou a se converter à palavra de Deus, mas ele ainda não havia enxergado quão errado estava o que ele fazia, né? E até que um belo dia a graça o alcançou, ele abriu seu coração e conseguiu reconhecer. É por isso que ele fala que se ele fosse pela angústia, né, pelo medo de tudo que ele fez, ele não se aproximaria de Deus, né? Mas aqui ele coloca a graça como redentora. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça meus medos aliviou, né? Os medos
dos seus próprios erros que eram tão pesados, não é? Mas Deus não aponta os nossos erros. Deus, pelo contrário, Deus exerce de misericórdia, né? Ah, mas Regina, como é que você pode ter tanta certeza que Deus usa da misericórdia e não do julgamento e não de apontar o dedo, né? Como nós fazemos, porque Deus nos chama pela obra da sua misericórdia, Deus é misericórdia, Deus é bondade pura, não é? Aquele que ainda não enxergou isso, peça a Deus, mesmo que você ainda não tenha essa fé, não acredite que existe um Deus maravilhoso, não é? Você que tem uma visão de mundo, assim, um mundo com muitas injustiças, mas tem as coisas boas também. E Deus está atuante sobre isso tudo. Deus está atuando sobre isso tudo. Ele está no controle, não é? E foi essa conclusão que o autor dessa letra chegou. John, só me esqueço o sobrenome dele, é John. Eu sei que ele é da Inglaterra. Tá? Vocês peguem que no YouTube tem a história dele, né? Como é que foi, tem tudo explicando direitinho. Vocês coloquem Amazing Grace, né? História, e vocês vão ver. É uma das canções mais entoadas no mundo inteiro, né? Porque aqui se reconhece a pequenez, a nossa pequenez, né? Perante esse Deus maravilhoso. E é uma coisa engraçada mesmo, porque eu me lembro que antes de eu me converter, né? Eu frequentava alguns locais que tinham aqueles louvores, que tinham as manifestações do Espírito. E eu não entendia nada, achava que aquilo era fanatismo, né? Que aquilo ali, não entendia o significado daquilo. Você realmente não entende. Enquanto você não tem esse encontro assim, pessoal com Deus, você não entende uma assembleia gritando, louvando ao Senhor. Você vai meio que achar aquilo meio fanatismo, né? Mas acontece que é porque, como falam hoje em dia, talvez a gente ainda não esteja naquela vibe, né? Naquela sintonia da assembleia, e a gente não entenda. A gente só vai entender realmente quando a gente tem esse encontro, alguma coisa que marca na nossa vida esse encontro com Deus e nos enche de gratidão. Porque realmente, ó, olha o que eu escrevi hoje, esse mural inteiro aqui, ó. Tudo falando sobre a graça. Tudo que eu me lembrei, tudo que, sabe, fez na minha vida diferença, a palavra de Deus, Deus atuando com a sua graça na minha vida. E eu sou grata a Ele. Não é por causa de mim mesma, não é motivo de orgulho para mim, né? Hoje eu estar fazendo as obras do Espírito, não. Eu sei que tem um Deus por trás disso que me impulsiona, que me fortalece, que me conduz, se eu deixar ser conduzida, né, pelas obras do Espírito e não da carne. Então aqui estão anotadas nesse quadro todas as obras e tudo que a graça faz, né? Em primeiro lugar, eu colocaria a graça como libertadora, ela te liberta, né? Ela faz você ter um coração mais manso e humilde. Ela faz você responder o mal com o bem. Ela te livra do egoísmo, te livra da indiferença, não é? Te livra da vida de guerras, de contendas, de brigas. Você não tem mais gosto por isso, né? Você quer viver em paz sempre com todos. E uma das coisas principais que a graça de Deus realiza na nossa vida é que nós começamos a ver todos como irmãos. Todos. Então todos são iguais. Não existe diferença. Ah, mas aquele ali agiu mal contigo, fez alguma coisa, te lesou, né? Te caluniou, mas ele é meu irmão. Eu compreendo que ele age assim porque ele ainda não conhece
essa graça de Deus. Ele ainda não conhece a palavra de Deus. Então ele age assim. Ele precisa de pessoas que, na verdade, exerçam a misericórdia e não o julgamento, né? Então ele precisa, na verdade, de pessoas que levem a palavra de Deus para ele de alguma forma. Se não for a própria pessoa, mas outras pessoas que levem. É por isso que hoje não basta só você viver, você estar na presença de Deus, viver, mas Deus te pede além disso, né? Um coração agradecido, ele é impulsionado a fazer as obras do Espírito, que já já eu vou falar para vocês, tá? Então nós recebemos a graça como um presente de Deus nas nossas vidas. Essa graça transforma todo o nosso ser, nos torna pessoas melhores e capacitadas para fazer as obras do Espírito. Não podemos parar só no presente, no que a gente recebeu, né? Porque o que a gente recebe, o nosso coração agradecido devolve. Mas aí, Regina, eu vou devolver isso para quem? Para a humanidade, sabe? É como se fosse quase que, não é uma obrigação, mas é quase como se fosse, porque o seu coração se enche de tamanhas qualidades de Deus, de bondade, de misericórdia, de tranquilidade, de paz, que você é impulsionado a fazer as obras do Espírito, né? E essas obras do Espírito são libertadoras e transformadoras. Creiam nisso. Então vamos hoje orar muito, daqui a pouco, pedindo à humanidade que pare de murmurar, parem de reclamar. Isso não vai resolver os nossos problemas. Vamos sim ser atuantes, vamos sim nos entregar a essas obras do Espírito que são fundamentais. Hoje eu não vejo ninguém pregando em ônibus mais, ninguém falando do poder de Deus, ninguém falando da graça de Deus, sabe? Isso é tão importante, a gente sair do nosso próprio umbigo, a gente sair das obras da carne e ir para as obras do Espírito, sabe? Quão bonito seria, por exemplo, grandes, que nós temos aí grandes nomes aí, artistas, se eles saíssem da sua própria vaidade e conseguissem dar o seu testemunho, quem é convertido, dar o seu testemunho da graça de Deus na vida deles. Eu sei que muita gente talvez não queira ouvir isso, mas isso é um impulso realmente, né? Que nós queremos passar isso para as pessoas. Nós vivemos algo de muito bom. E uma das coisas que eu anotei aqui, que eu anotei porque é muita coisa, né? Uma das coisas que eu anotei é a alegria de viver. Ela se renova. Em meio a um caos, eu não sei como, é inexplicável, mas você consegue viver a tua vida com alegria. Né? Em meio a um caos, em meio a um ambiente de injustiça, em meio a um ambiente de corrupção, nós conseguimos, nós que cremos, nós que recebemos esse presente de Deus, nós conseguimos viver a alegria, a vida com alegria. Isso eu considero uma das principais coisas, né? Viver essa vida com alegria e com alegria, essa alegria te motiva e te faz sair da murmuração e da reclamação e te impulsiona a você levar o bem para outras pessoas, sabe? A não ficar só para si. Aquilo tem que sair da gente, porque senão te sufoca, assim como a tristeza sufoca, né? A bondade, todas essas qualidades que vêm de Deus nos sufocam se a gente não compartilhar com outras pessoas, né? Então eu coloquei a alegria de viver. Te dá um coração pacífico, um coração onde, se você entrar num ambiente de briga, de discussão em família, discussão no trabalho, você consegue ser aquela pessoa que tem uma figura apaziguadora, você consegue levar a paz, você consegue levar ao acordo. Não é? Nós precisamos disso, meu amado, no nosso mundo. E é tão bom, e por
por mim mesmo. Eu reconheço que eu não conseguiria ter esse coração pacífico, porque só a graça de Deus é que me capacitou para isso, sabe? E se você me diz, mas eu ainda nem conheço Deus, mas eu já tenho esse coração pacífico, parabéns, você está no caminho. Peça a Deus sempre que Ele te fortaleça e continue e entenda que não é por você mesmo, porque nós somos míseros seres humanos, nós somos cheios de defeito, a qualquer momento nós podemos cair, não é? Então, tenha a graça de Deus que vem ao nosso socorro, que é um presente, que é um dom de Deus e que nos faz pessoas melhores, não é? Então, essas obras aqui, tudo isso a graça faz com a gente. Olha, um coração pesado que não consegue perdoar, por exemplo, a graça de Deus te capacita para isso, né? Ela te capacita plenamente para você conseguir perdoar até uma pessoa que te fez muito mal, sabe? Ou uma pessoa que te ofendeu algum dia, você perdoa, você entende que aquela pessoa está agindo daquela forma porque ela ainda não conhece a Deus ou ela está com o espírito abatido. Às vezes ela é da caminhada com Deus, mas ela está com o espírito enfraquecido, abatido, alguma coisa aconteceu. Então esse novo olhar que Deus nos dá, e isso é muito bom, porque a gente entende que a gente precisa levar isso para o nosso mundo. Mesmo que a gente às vezes ache assim, mas não adianta, porque está tudo tão perdido, está tanta corrupção, né? Pensa assim, mas pense positivo, pense que Deus está no comando. Tem o lado mal, o mundo jaz no iníquo, mas tem Deus que está no comando e Ele é mais forte do que todas essas coisas. Deus é mais forte, não é? Então, olha aqui mais. Arranca o egoísmo do coração, ver todas as pessoas como irmãos seus, né? Uma coisa importante, não fala mal de ninguém, né? Nós passamos a não falar mal de ninguém, sabe? Porque se a gente vê como irmão, exatamente, a gente não vai falar mal da pessoa, né? Exerce de misericórdia, não de julgamento, né? Tira o desejo por brigas e contendas, nos dá um espírito manso e humilde. Olha que bacana, né? Então isso tudo experimenta viver um dia, né? Assim, né? Mas pedindo a Deus que lhe ajude, né? Experimenta tirar do seu coração a raiva, o ódio, a falar mal dos companheiros de trabalho, a falar mal dos parentes. Experimente um dia vivenciar assim, com a ajuda de Deus, e você vai conseguir. E você vai ver o quão libertador é e o quão transformador é para a nossa sociedade. Nós precisamos de pessoas que entendam que a obra de Deus, né, conta conosco, conta com a nossa vida, a vida aqui. Por isso que Deus nos capacita, né, para que nós possamos ir replicando isso pelo mundo afora. É isso que ele falou no Evangelho, né? Ide e pregai a todas as criaturas as boas novas. E as boas novas são exatamente essa: é o amor incondicional. Você aprende a amar os seus inimigos como Jesus ensinou, né? Você tira um peso da sua alma, sabe? Eu, quando me converti, eu tirei um peso da minha alma, né? O peso das brigas, o peso das contendas no meu relacionamento íntimo, né? A alegria de viver é ser abundante, né? Por mais que tenhamos problemas, mas a alegria de viver, porque até vi isso num filme, a felicidade é diferente de alegria, né? A felicidade, ela é constante naqueles que conhecem a graça de Deus. A alegria é momentos. Você vai ter momentos tristes e momentos de alegria, né? Mas a felicidade que vem do alto, que vem dos valores de Deus, essa felicidade ninguém te tira, né? Porque ela fica arraigada no seu coração. Quando você recebe esse presente de Deus, que é a graça tocando na sua vida, que você reconhecendo que você é um ser humano pecador, que você tem as tendências, né, das obras da carne,
né, que a gente pode falar um pouco depois, né, que são as tendências o quê? Que te levam a você fazer algo de mal para outra pessoa. Né? Por exemplo, às vezes, numa festa, não sei se vocês já repararam, a pessoa bebendo muito, né, ela acaba falando uma porção de besteira e acaba levando uma briga familiar, por exemplo. Eu já presenciei brigas familiares por causa de bebida, né? As pessoas saem do seu estado de equilíbrio e ficam realmente diferentes. Então, aí, essas brigas, claro que não são boas, ninguém gosta de viver na briga, né? Então, são obras da carne, mas aí, quando você recebe a graça de Deus, esse presente maravilhoso de Deus, você começa a ver as coisas de errado. É como esse autor dessa letra, Amazing Grace, desse hino maravilhoso, né? Ele não via o que ele estava fazendo era errado. Apesar de ele já estar conhecendo a palavra de Deus e tal, mas ele não via aquele tráfico negreiro que ele fazia nos navios como erro, né? Até que ele foi tocado pela graça de Deus, ele já estava ali começando a caminhada, e ele foi tocado e ele modificou o seu comportamento em relação a esse assunto. Né? Quantas coisas que logo no início lá da minha conversão eu não enxergava que eram erradas, mas que eu estava prejudicando a uma outra pessoa com a minha atitude. Né? Então, no mundo de hoje, a gente precisa o quê? Reviver isso, trazer isso à tona de volta, a importância de se achegar a Deus, a importância de saber o que Deus quer para nossas vidas, para a gente ter um propósito de vida bacana, fazendo bem ao próximo sempre, né? E você, meu irmão e minha irmã, que já faz as suas obras aí do Espírito, permaneçam firmes, creiam no poder de Deus, né? Tenham bastante fé, se alimentem sempre da palavra de Deus e prossigam, não tenha medo, tá? Prossiga, mesmo que você tenha embates familiares, que pessoas não concordem, né, com as obras que você faz, são obras do Espírito, né, levando bem as pessoas, pregando a palavra de Deus, mas continue, não esmoreça. Tá? Não esmoreça, porque nós precisamos sim, o nosso mundo precisa sim ouvir mais o que Deus tem a dizer, não é? A gente está hoje muito ligado aí nas mídias, nas redes sociais, e muitas vezes a gente se distrai com uma facilidade enorme e a gente perde esse contato com o Deus Supremo, que é o Rei da nossa vida, que é o nosso Criador. Tá? Então não deixemos que isso aconteça, vamos nos fortalecer, vamos continuar firmes e fortes, né? E pedindo sempre para que Deus nos oriente, nos conduza nas nossas obras. E aí então eu separei aqui as obras do Espírito, né? Para vocês. Ó, por exemplo, local onde houver muitas brigas, muitas contendas. Qual a obra do Espírito que eu vou fazer? O que a graça de Deus me chama a fazer? Ser aquela pessoa que vai levar a paz, né, naquele ambiente. Né? Uma vez eu me recordo que houve um conflito na minha universidade, um grupinho de amigos, né, e tal, e tinha um trabalho para a gente entregar. E aí um participou menos e tal, e começou a criar aquela contenda, né? O que eu fiz naquela hora? Eu vendo aquilo ali, eu e mais uma colega também. Nós fomos as apaziguadoras, sabe? As conciliadoras ali, para que não ficasse chato para aquela pessoa que participou menos, não é? Não ficar em atrito com a outra. Nós tentamos ali levar um equilíbrio, sabe? E afinal, graças a Deus, ficou tudo resolvido. Então, nós somos chamados a isso, né? E você se sente bem. O bem faz bem. É incrível. Eu gostaria, assim, que aqui existisse alguma coisa de tecnologia que pudesse ligar assim, um sensor e mostrar o quanto faz de bem, gente. Sabe? A gente levar essa figura mesmo de Jesus aos ambientes. Então, isso são as obras, uma das obras do Espírito, né? Aí a outra aqui, ó, no meu muralzinho veio
proclamar o amor de Cristo. Mas por que eu devo proclamar o amor de Cristo? Porque foi esse amor que tocou o teu coração, não é qualquer amor. Ele modificou e ele fez uma obra. Então, pela sua gratidão a Deus, né, e por você querer o bem dos seus irmãos, uma coisa boa a gente não gosta de compartilhar, né? Esse valor é essencial na nossa vida, o de compartilhar, né? Nas redes sociais a gente não tem o botão compartilhar. Eu nem sei se ele é tão usado assim, mas exatamente porque compartilhar o que é bom, o que é legal, né, é uma das nossas virtudes, né? A gente quer levar o bem para outras pessoas. Assim, quando você ainda não está sob a graça de Deus, né? Eu digo que esse bem fica muito restrito, porque como você não vê todos como seus irmãos, você só vê o núcleo familiar ali, alguns amigos, né? Alguns mais próximos, então fica muito restrito ali, né? Mas quando você é atingido pela graça de Deus e você começa a ter essa figura do mundo, onde todos são seus irmãos, você quer espalhar esse bem de Jesus a todas as pessoas, né? Não quer guardar nem para si nem para sua família somente, mas você quer propagar isso, esse bem, não é? Então, proclamar o amor de Cristo, e não é qualquer amor. Esse amor é um amor de alta qualidade que ele nos ensina, né? Porque o amor que a gente fala, ágape, é o amor incondicional. É aquele amor que ama mesmo a pessoa fazendo mal pra gente. Eu resumo assim bem mesmo, porque é assim que eu sinto. Quando a pessoa faz um mal para você, mas mesmo assim você consegue amar aquela pessoa incondicionalmente, porque você entende que ela age daquela forma porque ela ainda não conheceu a Jesus Cristo. Ela ainda não conheceu esse amor, né? E como ela ainda não conhece esse amor, ela vai ter atitudes o quê? Da carne. Quais são as atitudes da carne? O egoísmo, né? A raiva, o ódio, a inveja, tudo sim. Então, tudo são obras da carne. Na Bíblia tem uma passagem que fala sobre essas obras da carne, né? Que mais? Levar o pão da palavra, levar a palavra da pregação, né? Porque muitas vezes as pessoas têm fome e sede, não é do material, é como Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra aqui, ó, o pão da palavra. Então, levar isso aqui, porque entende que isso aqui é libertador, entende que a palavra de Deus é salvadora, nos resgata, né? Que mais? Olha, onde houver fofoca, é ser um espírito de entendimento, né? Então, é o que eu falei antes. Onde houver contenda, onde houver briga, que eu leve a paz, né? Então, amados, tem tanta coisa que nós podemos fazer aí, né? E agir em prol de uma sociedade melhor, né? De relacionamentos familiares melhores, né? Quando podemos replicar essa palavra de Deus para as pessoas, sejam nossos vizinhos, nossos familiares, nós estamos levando um presente de Deus, não é? Presente magnífico de Deus às pessoas, que é a graça de Deus, não é? E para aqueles que já, né, já receberam, já estão sob a graça, eu separei aqui uma leitura que fala como a gente se sentiu logo que a gente recebeu esse presente de Deus. Isso aqui é uma lembrança, tá? Para aqueles que hoje estão meio assim, descontentes com o mundo, né? Tristes. Vamos relembrar o que a gente sentiu quando a gente recebeu esse presente de Deus? Olha só. Surgiu de repente em seu coração um amor espontâneo por todas as pessoas. Um deleite infantil pela vida, proporcionando-lhe uma auréola de alegria, de tal ordem que até os amigos céticos comentaram. Você se espantou de como alguns hábitos velhos sumiram
e nova vida começou a emergir lá de dentro. Foi como se os portões de uma prisão se abrissem e você pudesse sair livre como um pássaro. Exatamente. Esse autor ele conseguiu descrever exatamente, pelo menos como eu me senti, né, ao receber esse presente, ao ter esse encontro pessoal com Deus. Acima de tudo, você sentia fome e insaciável de Deus. Vivia o tempo todo cônscio da presença de Deus e sabia o que Paulo tinha em mente quando disse que devemos orar sem cessar. Você queria conhecer a verdade de Deus e por isso lia as Escrituras com avidez. Então, isso aqui, meus irmãos, é uma lembrança. Eu espero que a sua vida ainda esteja assim, do jeitinho que está descrito aqui por esse autor, tá? Desse livro chamado Esgotamento Espiritual. O nome do autor é Malcolm Smith. Muito bom esse livro, tá? Se você se sente abatido, com o espírito enfraquecido, né? Leia esse livro. Desanimado, leia esse livro. Esse livro vai fazer uma memória, né? Como aqui eu acabei de ler, uma memória dos seus primeiros dias lá, do seu encontro com Deus, né? De viver, de achar essa graça, esse presente de Deus, que é um dom, né? Que Ele manda para cada um de nós. É um presente imerecido, como vocês queiram falar. Enfim, é um presente de Deus, né? E que faz uma mudança na nossa vida gigantesca, meus amados. Então, procurem, leiam esse livro, leiam, voltem a ler com avidez a palavra de Deus, sabe? Não se deixem enfraquecer, não, tá? Porque Deus está no comando de todas as coisas. Muita coisa a gente não entende, que a gente passa nessa vida, que a gente vê no mundo, né? Eu já presenciei muita injustiça no meu trabalho, muita coisa errada, já presencio até hoje, né? Nós temos que ter consciência que nós somos chamados a ser luz em ambientes escuros, meus amados. Então, nós temos esse chamado interior. Jesus foi luz, Jesus foi o sal do mundo, sabe? Ele foi a claridade em ambientes obscurecidos, escuros. Então, que a gente tenha essa consciência que aqui a gente não vai ter a perfeição que a gente desejaria, mas que Deus está no comando e entende que nós temos esse chamado da parte dele, né? De justamente não só viver sobre a graça, né? Desfrutar disso tudo que eu falei para vocês, da alegria, da bondade de coração, das qualidades divinas, mas pegar as qualidades divinas e agir, né? Proclamando a palavra de Deus, fazendo atos de bondade, levando a paz nos ambientes em conflito, né? Sendo a figura de Cristo em ambientes tumultuados, levando esse perfume, levando esse odor de Cristo, né? Que é o odor do quê? Do amor incondicional, da paz, da tranquilidade, do coração manso e humilde. Então, é a graça que nos capacita para isso tudo, é esse presente de Deus, né? Se você ainda não recebeu esse presente de Deus, abra o seu coração, peça a Deus que Ele te faça enxergar as verdades da vida, né? Que Ele te faça uma pessoa melhor e Ele vai te preparar e vai te capacitar. Ele vai enviar esse presente para você, porque um dia eu também estive afastada de Deus. Um dia eu também cometi diversos erros sem saber nem que eu estava errando, né? Um dia eu tive um relacionamento que quase que foi para o fundo do poço, né? Um dia eu errei muito em diversos fatores na minha vida, relacionamento, errei muito. Um dia eu também não perdoei, né? Um dia meu coração estava cheio de amargura. Um dia o meu coração estava com desejo de briga, sabe?
E Deus me libertou disso tudo. Deus me tirou do fundo do poço. E eu sou grata a Ele, sou extremamente grata ao que Ele fez na minha vida, a modificação que Ele fez, que foi para muito melhor, que hoje eu posso perdoar sim, que hoje meu coração não está pesado como era, que eu sou uma mulher livre em Deus, não é? Livre, alegre, feliz, e que eu posso transmitir isso para as pessoas, né? Para todas as pessoas, que eu possa enxergar as pessoas como iguais, como irmãos, né? Que eu possa ter atitudes de paciência em momentos difíceis, que eu possa ter atitudes de conforto ao próximo, porque Deus nos capacita para que nós tenhamos um coração menos egoísta, né? Porque o egoísmo que ele faz, ele fecha. Ele se fecha, a pessoa se fecha em si mesma, então ela só quer saber das suas coisas, certo? Ela só quer saber do seu emprego, do seu dinheiro, de pagar as contas. Ela vive a vida dela assim, só. Eu já vivi a minha vida assim. Só para o trabalho, pagar minhas contas, trabalho, pagar minhas contas, minha família, minha casa, minha, e hoje nada é meu, tudo é de Deus, né? Tudo é para servir e honrar ao nome de Deus. Desde o notebook que eu estou falando com vocês hoje, o meu aparelho de celular, tudo é para honrar e servir a Deus, né? Através de uma palavra de pregação, através de uma oração, através de serviço aos irmãos. Então, o que a graça faz comigo, além de ela me modificar, ela me impulsiona a fazer coisas, né? Ela me impulsiona a fazer, que não é qualquer coisa, fazer as obras do Espírito, né? A fazer, me capacita para eu realizar essas obras, me impulsiona, me capacita e me impulsiona, porque eu gosto muito da figura, né, que eu tenho de Deus, que Deus em sua bondade extrema, porque Ele é bondade pura, Ele não tem acesso ao mal, e nessa ser bondade, Ele se encheu disso, Ele não conseguiu guardar nele, e Ele expandiu isso através da sua criação. Então, a criação eu vejo como um ato extremo da bondade de Deus. Toda a criação, os animais, a natureza, nós, todos, é um ato de bondade extrema de Deus, não é? Aquele momento ele se encheu e ele não conseguiu guardar aquilo para si, porque a bondade não se guarda, e ele expandiu através da sua criação. Eu gosto muito de imaginar a figura de Deus assim. Deus é espírito, né? Mas eu gosto da minha forma humana de imaginar essa figura que eu passei agora para vocês, né? O Deus num ponto extremo, que ele se encheu da bondade e aquilo se espalhou pela criação dele, né? E assim eu me sinto, né? Quando eu estou recebendo tanta coisa boa de Deus, tanta mudança na minha vida, mas eu não falo aqui mudança material, não. Eu falo de tantas bênçãos que Ele fez na minha pessoa, as mudanças, como eu vejo hoje o mundo, como eu vejo os outros, né? Como eu vivo hoje. São tantas as mudanças, ele me santificou tanto e me capacitou tanto com a pregação da palavra, que eu sou grata a Deus. Eu me encho disso, eu não consigo guardar para mim uma pregação de uma palavra, uma leitura de um livro como esse, sabe? Então, o que acontece? Eu preciso compartilhar, eu preciso expandir, né, essa obra de Deus. Eu não consigo guardar, porque se eu guardo, isso me sufoca. Então, eu faço a obra do Espírito. E assim como eu, milhões de pessoas que foram tocadas pela graça de Deus, elas não ficam só na recepção do presente, mas elas fazem as obras que todos nós somos chamados. Nós não fazemos a obra,
as obras do Espírito, né, da caridade, nós não fazemos com interesses posteriores, pelo menos eu penso assim. Eu não faço com desejos posteriores de salvação, de tal, até porque eu sei que eu não mereço nada disso. Tá? Eu sei que eu não mereço, eu sei que pela misericórdia de Deus, não é, Ele pode olhar para nós e dizer: venha, você fez você fez as obras, você venha, você teve o coração voltado para Deus, você foi amiga de Deus, você participou da luta de Deus, você lutou pela bondade no mundo, você foi uma pessoa que procurou compartilhar isso com seus irmãos. Isso é o que conta, minha gente. Ouvir de Deus, mesmo que Deus te diga: olha, você não vai vir porque você não merece e tal, mas você fez isso, isso, já é um grande achado, sabe? Então a gente não pode fazer as coisas com amor interesseiro, a gente faz pela gratidão mesmo, pela gratidão, que o seu coração se enche, transborda de uma palavra, de um sentimento chamado gratidão, que te move a fazer essa obra do Espírito, as obras do Espírito, a levar, sabe, só bondade, procura levar a bondade pelo mundo, né? Tem exemplos aí maravilhosos que fizeram isso. Madre Teresa foi uma delas, né? Chegou um ponto da vida dela que ela viu que ela precisava fazer as obras do Espírito, né? Ela já fazia, já, mas Deus chamou a chamou para uma nova obra, uma obra que era necessária no meio em que ela vivia. E ela foi e fez. E foi e se expandiu, e cresceu, e iluminou ambientes, e mudou realidades. Sabe? Se uma igreja entender, né, que ela tem o poder que não vem dela, não vem da igreja, o poder que vem do alto, que ilumina, né, que é corpo de Cristo. Se essa igreja se comporta como corpo de Cristo, grandes obras ela pode fazer e modificar um entorno, e modificar realidades, e modificar até realidades violentas, né? Onde você tem, por exemplo, uma igreja instalada num ambiente onde tem muita violência, ela é o corpo de Cristo ali presente, ela pode fazer grandes obras em nome de Deus. Por quê? Porque a igreja recebe esse presente. Nós recebemos individualmente, mas a igreja é o corpo de Cristo. Ali os fiéis estão não só para louvar, para adorar, para bendizer a Deus, porque senão fica uma obra, um sepulcro caiado, mas a igreja está ali para ser a voz de Deus vivo, né? E o Deus vivo, o que ele faz? As obras do Espírito. Ele nos impulsiona as obras do Espírito, né? A evangelização, as obras sociais, né? Tudo que for de bondade, sabe? Não tem muito aqui o que ficar explicitando, né? As obras de bondade, realmente. É uma igreja chamada isso. Então não é condizente, por exemplo, um líder religioso. Uma vez eu vi isso, eu testemunhei e realmente isso foi impactante na minha vida, né? Eu ver um líder religioso expulsando um irmão que estava sob situação de rua. Isso é inconcebível, porque se o líder religioso conhece a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, ele não pode expulsar um irmão só porque ele, né, não está bem vestido ou está fedorento. Ele não pode agir assim, pelo menos na minha concepção, né? Então, isso traz um contra-testemunho para a igreja. Isso é muito ruim, né? A gente precisa realmente, Deus que ilumine os nossos líderes para que eles entendam que nós precisamos de uma igreja viva e atuante nesse mundo, mais do que nunca, né? Que ele não fique só na graça e salvação, mas que a graça e salvação é o discurso de todas as religiões, não é? Mas que não fique só nesse discurso, que ela avance
para o poder que a graça tem de fazer as obras, o impulsionar a cada um de nós e a igreja como um todo, o corpo de Cristo, né? Então, as obras de evangelização, os grupos de oração, e movimentos assim que você pode fazer no seu entorno, que você veja que é necessário, não é? Tem um exemplo dos irmãos americanos, irmãos Kendricks, que eles já gravaram vários filmes, e os filmes, olha aí, estão evangelizando, estão levando a palavra de Deus, né? E os primeiros filmes que eles gravaram mostrou como é que era a luta, muita oração, os irmãos ali da igreja se reunindo, eles mesmos atuando nos filmes, fazendo tudo de maneira assim bem, né? Bem arcaica e tudo, mas fizeram os filmes maravilhosos e que hoje são filmes de sucesso, né, nos meios evangélicos, e que já converteu muita gente, que já tocou meu coração. Um deles foi Desafiando os Gigantes. Tem também A Força do Amor, eu acho. Tem, olha, os filmes maravilhosos do irmão Kendricks. Então, eles não pararam na liturgia, eles não pararam no discurso da graça e da salvação. Não, eles foram além. Não é? O desejo de evangelizar, o desejo de levar esse amor de Deus a todos, né, deve ser mais forte do que qualquer outra coisa. É o amor desinteressado, é o amor que nos motiva, que nos constrange, né? Que nos faz, opa, meu Deus, eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. Quão indigno eu fui, quando indigno eu continuo sendo, mas pela graça de Deus, eu estou sendo abençoado com a palavra da pregação, não é? Bem, meus irmãos, então eu falei um pouco hoje sobre a graça, a gente vai continuar falando sobre a graça de Deus, tá? E o que ela nos leva, né, a ser e a fazer. Ser pessoas melhores e fazer coisas para o reino de Deus, né? Aí alguém me pergunta, mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o reino do amor, né? É o reino do amor incondicional. É o reino onde Jesus pregou: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que te fazem mal, né? Em outras palavras, se ajoelhe e com humildade peça por aquele que te faz mal, né? Peça, implore por ele, sabe? Porque ele ainda não conhece. Um dia você foi talvez igual ou pior a ele. Então exerça de misericórdia. É isso que Jesus pede, é isso que é a forma assim mais bonita de se viver. Com certeza, né? É sem ódio no coração, é sem amargura, porque a gente nasceu, na verdade, não foi para a raiva, o ódio, né? Logo os nossos pais lá no início do Jardim do Éden, né, era pureza de coração. Nós tínhamos uma conexão com Deus, nós tínhamos uma amizade com Deus que foi rompida. E daí surgiram na nossa vida, infelizmente, a condição de pecador e das obras da carne, né? As obras da carne que a gente vai falar mais um pouquinho no próximo vídeo.